Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre torque e potência nos motores a combustão interna, tá bom? Deixa o likezinho para nós aí para ajudar o canal. Então eu vou falar um pouco, pessoal, uma definição básica de torque e potência, tanto para os motores a combustão interna como para outros motores elétricos e tudo mais, né? Mas aqui a gente vai focar nos motores de combustão interna, tanto motor a gasolina, diesel, é a mesma coisa, tá bom? Então hoje a gente vê muito pessoal fazendo, é uma coisa que aconteceu aí nos últimos 10 anos mais ou menos, é o surgimento, na verdade não é nem o surgimento, é a popularização dos dinamômetros de rolo, né? Então os carros entram, né, nas oficinas, então tem aqueles dinamômetros de rolo para você fazer o teste de motor, que é uma coisa fantástica, principalmente para quem trabalha com preparação. Então vai lá, e ele trabalha muito você faz muito por comparação. Então você faz o teste no motor, a 100 HP, daí você vai lá, faz a alteração lá, tal, muda para 110, 115, muda a curva de torque. Então o dinamômetro de rolo ele ficou muito popular nas oficinas, né? Coisa que não existia há 20, 30 anos atrás, né? Você tinha, na verdade, os dinamômetros de motores, tá bom? Que são as salas específicas de motores. Então, são outros tipos de dinamômetros, são extremamente precisos, né? Tá? E eles têm, na verdade, umas condições atmosféricas, né? Não as questões atmosféricas internas da sala, a temperatura do ar, a temperatura da sala, porque um motor desenvolvido aqui no Brasil, por exemplo, e se ele for exportado para funcionar na Bolívia, funcionar em outro lugar que é muito mais alto, o ar é rarefeito, ele tem que ter, na verdade, a mesma potência. Então, é uma questão de comparação, tá? O motor ele varia conforme a densidade do ar. Quanto ar mais denso, você vai ter uma potência maior, porque vai admitir uma massa de ar maior, você tem mais combustível e tudo mais. Então tem uma padronização com relação a isso, tá? Para ensaio de motores dentro de sala. Então, e outra questão importante para a gente falar é o seguinte, tá? Que é com relação às potências antigas e as potências mais modernas, que a turma fala. Então, você tinha antigamente a norma SAE, e hoje você tem a norma DIN. Então, você vai pegar, por exemplo, as potências dos carros americanos antes de 72, aqui no Brasil, acho que foi até 74, 75, então você tem aquela potência absurda lá, tá? E depois tem uma queda da potência a partir disso, né? A norma da SAE, né? Society Automotive Engineering, ela testava o motor com todos os componentes, sem os componentes, sem alternador, sem hélice, um motor bem livre realmente, né? Daí quando vem a norma DIN ou a ABNT nacional, por exemplo, que é baseada nela, então o motor, na verdade, ele já vem com os acessórios colocados, então a potência reduz. Então você vai pegar lá, por exemplo, você vai ver a potência de carro americano de 1971, por exemplo, 360 cavalos. Aí você vai ver em 72 já está 270, 200. Não é que foi reduzida drasticamente a potência, né? Na verdade, porque as normas também mudaram, tá bom? E aqui no Brasil a mesma coisa, tá? Então você vê os carros hoje, na verdade, tem eles chamam de potência líquida e a outra é a potência bruta, tá? Então eles chamavam net horsepower e a potência líquida, tá certo? Bom, isso é uma questão aí. Então quando você compara, às vezes, tinha o Maverick lá, tinha 199 HP na época lá, mas era uma potência bruta, não é a potência líquida. Estou falando do 302, né? Bom, então como que é medido, para você entender potência e torque, como que você tem que entender como que ela é medida no motor? Num dinamômetro, tá? O dinamômetro de rolo também funciona com o mesmo princípio, apesar de ele ser inercial, é um pouco diferente, tá? Então como que ele funciona? Aqui você tem um volante no motor, o motor está girando aqui numa determinada rotação, você vem e freia esse volante como se fosse um freio a tambor, tá? Com uma cinta, isso é chamado freio de Prone, que é o primeiro dinamômetro que surgiu. Depois veio o dinamômetro hidráulico, depois veio o dinamômetro de corrente de Foucault e os últimos aí são os elétricos, que são os mais avançados. Daí você freia aqui, ó, você freia o volante, tá? Nessa cinta aqui, ó, que freia, ele tem um braço acoplado a uma balança. Então, quando você freia, o volante está girando. Você freia, ela faz assim, ó. Quanto maior é essa força de atrito aqui do freio, mais a carga vai aumentando até que o motor apaga, né? Daí, como que você calcula o torque? Você pega o valor da carga na balança P e multiplica pela essa distância desse braço aqui, você vai ter o torque.
Se você multiplicar pela rotação, você vai ter a potência, tá? Então é assim que se calcula a potência, o torque e a potência no motor. E o motor, ele tem, na verdade, são 3 potências. Potência ao freio, que é a brake horsepower, tá? Que é a BHP. Essa é a potência do motor instalado no dinamômetro que está saindo lá, essa potência aqui. Potência de atrito, que quando existem alguns dinamômetros especiais, elétricos principalmente, o dinamômetro aciona o motor, tá? E daí a gente vê qual que é a força de atrito que ele gasta para acionar o motor. E a última potência indicada, que é uma potência que não dá para ser medida, que ela é a soma das duas. Então, para você aumentar, na verdade, se quiser aumentar tanto a potência geral do motor, né? Se você diminuir a potência de atrito, a brake horsepower aumenta. Então, aqui, o que é legal da potência de atrito, por exemplo? Comandos, né, roletados, por exemplo, isso ajuda a diminuir o atrito, né? Então tem umas coisas assim, alguns tipos de óleos específicos e tudo mais, tá bom? Bom, e daí a gente vai falar um pouquinho o que é torque, como que o torque afeta a potência, afeta a dirigibilidade e a potência no motor, tá? Se pensar o seguinte, um motor, por exemplo, motor a gasolina de Ferrari de 400 cavalos, por exemplo, ela consegue tocar um caminhão, ela tem torque para isso, ela tem potência, a potência é igual, né? Mas ela não vai ter o torque, né? Por quê? A potência é alta, mas a rotação também é alta e o torque é baixo. Então, são motores específicos para cada uso. Por isso o motor diesel ele é interessante, ele tem baixa rotação, mas tem um torque altíssimo. Porque a energia liberada na explosão é muito maior do que num motor a gasolina. Então, quando você põe numa curva assim, qual que é a potência máxima do motor? Qual que é a potência que vocês veem lá no catálogo, no manual do proprietário? É a potência na rotação onde está dando o torque máximo, tá? Então, esse aqui é o torque máximo, motor livre, completamente livre naquela rotação, tá? Aí o torque, eu consigo variar o torque na roda, lógico, você vai usar as marchas. Então, quando você vai mexendo nas marchas, né? O torque, na verdade, esse é o torque que sai aqui do motor, só que daí quando você amplifica, na verdade, faz a redução no câmbio, né? Esse torque vai lá em cima, né? Só que a hora que o torque vai lá em cima, o que vai acontecer como a potência é sempre constante, ela tem que diminuir a rotação aqui. Então, você põe uma primeira, por exemplo, tá? Reduz pra caramba, mas você não vai conseguir atingir a velocidade porque o motor vai acabar, tá? Então, a potência sempre é constante do veículo. O que varia, o torque do motor também vai ser constante, que vai variar o torque na roda por conta do câmbio e do diferencial. Tá? Por isso que você tem isso aí para você conseguir movimentar. Tá bom? Então, pessoal, é muito importante esses conceitos de torque e rotação, principalmente na preparação de motores. Porque quando você vai preparar o motor, tá? O que você vai fazer, na verdade? Você vai fazer esse torque aqui, ó, pular para cá, ó. Então ele vai fazer assim, ó. Tá? Às vezes o torque é o mesmo, mas a hora que ele pular para cá, eu aumentei essa rotação. Daí quando eu aumento essa rotação, e eu multiplico pelo torque, a potência sobe para caramba. Então, isso é preparação de motores, tá? Ele vai puxando para lá. Mas a gente vai dar uma aula específica só sobre isso daí, como afeta, principalmente o eixo comando de válvula na preparação de motores, tá bom? Então é isso um pouco que a gente queria falar sobre essa parte de potência, tá? É muito importante vocês que vão comprar um carro, vão olhar um carro, verificar o torque. Então você vê carros, às vezes, com potência extremamente elevada e aquele torque baixo. Muito comum isso era nos Gol 16 válvulas, que ninguém gostava de dirigir na cidade, porque o carro, na verdade, tem uma potência alta. O 16 válvula, ele tem um problema de torque muito baixo em baixa rotação. Isso a gente vai falar numa aula específica na parte de eixo comando, por que motor 16 válvula tem um torque muito baixo em baixa rotação, tá? Ok? Mas é isso que a gente ia falar hoje. Obrigado e não esqueçam de dar o joinha para nós aí.